Boa tarde a todos, boa tarde, Dr. Miguel Zain. Todos conseguem me escutar? Sim, sim. Bom, primeiramente, mais uma vez, Miguel Zain, é uma honra, né, pelo convite que vocês nos prestaram, principalmente nos aspectos que envolvem esse tema tão importante, que é a gestão de reformas e a gestão de manutenção. Em especial, também a gente agradece aos patrocinadores, à Anacom, por toda a honra, né, que a gente tem em realmente poder falar sobre esse tema tão importante, inclusive com o Leonardo Medina, que também é outro associado nosso, que também, em âmbito nacional, exerce as mesmas atribuições no que a gente se refere aos cuidados dos condomínios. Afinal, no dia 30, que é hoje, nós prestamos essa homenagem aos síndicos e não tão somente a eles, mas aos advogados condominialistas que também atuam nesse segmento, quanto nós, engenheiros também, que rotineiramente estamos incumbidos de tantas e outras e pormenores, né, a fazeres, que também são importantes ao âmbito de respaldar tecnicamente tanto o síndico, quanto o advogado, quanto o próprio condomínio. Não também deixando, né, de falar e também elogiar os nossos amigos agora, que fizeram também uma excelente explanação a respeito dos carregadores e que também tem uma palhinha no que se refere ao plano de manutenção e ao plano de reformas que a gente vai mencionar no final também na nossa apresentação. Então, não menos importante, me apresentando, eu sou o Luiz Sanches, sou engenheiro civil, associado à Anacom, também diretor adjunto de engenharia condominial e exerço nossa, né, atribuição tanto em âmbito nacional quanto principalmente, que é o nosso foco, aqui em São Paulo, na parte técnica quanto na parte pericial. Então, hoje, tanto eu quanto o Leonardo Medina, que vai se apresentar, iremos dar nossas contribuições a respeito desse tema, que é a gestão da manutenção e a gestão das reformas em condomínios. Obrigado mais uma vez. Passo a palavra para o Leonardo Medina. Boa tarde a todos. Depois de uma apresentação como essa, do queridíssimo engenheiro Luiz, não me resta muita coisa a falar mais, né? Só agradecer pela oportunidade que eu estou tendo aqui de conversar com vocês e de parabenizar todos do meio condominial, né? Os síndicos, síndicos moradores, síndicos externos, né? Conhecidos como orgânicos, e a todos aqueles que, de alguma certa forma, também contribuem na área condominial. É um prazer estar aqui com vocês. Então, com relação à nossa apresentação, vou estar compartilhando ela aqui. Mesma apresentação também será encaminhada ao grupo para todos e também deixada à disposição para vocês, para que seja também imprimida qualquer dúvida ao longo tanto da nossa apresentação, quanto também após a nossa apresentação. Então, primeiramente, compartilhando aqui com todos vocês. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os aspectos práticos do plano de manutenção e plano de reformas. Conforme nós já nos apresentamos, sou Luiz Sanches, quem falou há pouco foi o engenheiro Leonardo Medina. Iremos trazer um breve contexto inicial a respeito tanto do Código de Defesa do Consumidor quanto do Código Civil, trazendo algumas abordagens também inerentes à relação da gestão da manutenção, por quê e qual que é a importância da implementação da gestão da manutenção, além da obrigatoriedade que muitos não conhecem, englobando um pouquinho relacionado ao manual de uso e operação dos imóveis, como que isso se correlaciona também aos aspectos de garantias e, por último, partindo, para não menos importante, a questão relacionada ao plano de reforma. Então, inicialmente, como é com consenso de todos, né, estamos aqui entre engenheiros, advogados e também síndicos, vamos falar um pouquinho dos aspectos do Código de Defesa do Consumidor. Então, na sua seção quarta, no seu artigo 39, é dado o contexto das práticas abusivas, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, principalmente colocar no mercado produtos de consumo de qualquer serviço ou em desacordo também com relação às normas expedidas pelos órgãos oficiais. Em resumo, ali no final, é citado também a norma técnica regulamentadora, ou pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Então, quando a gente fala de normas técnicas, ali também está englobado
a Associação Brasileira de Normas Técnicas Regulamentadoras, que é a ABNT. Então, na ausência de uma lei, passamos a ter as normas que respaldam os interesses, tanto técnicos quanto jurídicos, quanto dos síndicos. E a respeito disso, se torna obrigatória a adoção dela dentro dos condomínios para alguns contextos, dentre eles o inicial que vamos mencionar, que é o plano de manutenção. Em segundo, um pouquinho que vamos mencionar também, que é relacionado ao manual de uso e operação, e por fim, o plano de reformas. Então, Medina, vou abrir aqui também o seu direito de fala para você mencionar tanto do Código de Defesa do Consumidor, quanto principalmente agora o nosso Código Civil, que compete às atribuições do síndico como 348. Ok. É, 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 aqui só lembrando, né, que com a entrada do Código de Defesa do Consumidor, ele criou, né, no mercado uma força de lei junto às normas técnicas, né? As normas técnicas não são leis, mas se cria uma força grande para que se possa ser cumprida essas normas, que elas só têm a oportunidade de ofertar ao meio condominial, especificamente, a questão de segurança. Quando a gente aborda esse tema de normas técnicas, é porque a gente quer ofertar aos condomínios segurança. E é por isso que existem essas normas especificando a forma como devem ser feitos os trabalhos e de como isso deve acontecer. Luiz, passa a palavra para você. Passando agora para o Código Civil, temos a atribuição dos síndicos, que todos estão cansados de saber, mas principalmente a gente retoma e traz à tona aqui, através do artigo 1348, seu parágrafo 5º, que compete a diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns. Então, além disso, de diligenciar e guardar as partes comuns, também compete aos síndicos zelar pela prestação do serviço que interessam aos possuidores, ou seja, aos condôminos. Quais são estes serviços? Ou seja, quais são as atividades que o síndico ele deve estar a par para que zele pelo bem comum, para que guarde o bem comum e diligencie a respeito do bem comum. Esses serviços, basicamente, eles são listados na nossa norma 5674, que é a gestão de manutenção. Então, através dos requisitos das manutenções em edificações, eles trazem de forma bem genérica e também sucinta, isso eu já vou falar o porquê que é genérico, tá? Traz alguns aspectos relacionados a quem deve executar cada tipo de manutenção, se é uma empresa capacitada, se é uma empresa especializada e assim por diante. Então, na nossa terceira edição, que foi recentemente revisada, no início agora do ano, em janeiro, trouxeram alguns aspectos, outros que já eram relevantes, mas que ninguém levava em consideração, e outros que foram aprofundados. Mas a gente traz aqui à tona todos um que a gente declara como mais importante da norma e que é muito negligenciado, que se refere à tabela B1, lista dos registros da manutenção, em específico, a ata de assembleia com aprovação do programa de manutenção. Ou seja, nosso engenheiro Luiz, nosso Leonardo, o que seria a ata de assembleia com aprovação da gestão de manutenção? Não é apenas o síndico, nós também, como advogados, que geralmente vamos acompanhando as demandas relacionadas principalmente a conceitos relacionados à manutenção, verificar se temos uma nota fiscal, se temos uma ordem de serviço, se tem somente aquele profissional? Não. Ainda assim, além de todos estes documentos, é obrigatório que se tenha uma ata de assembleia, que através dessa ata de assembleia seja colocado em pauta, não que seja deliberativo para aprovação, mas que seja apresentado de acordo com o engenheiro contratado pelo condomínio ou através de um arquiteto, a gestão dessa manutenção. Então, como que o engenheiro vai verificar a periodicidade das manutenções e a obrigatoriedade dessas manutenções? Foi falado há pouco a respeito também dos carregadores veiculares. Através da colocação, da implantação desses carregadores, como que será a gestão da manutenção? Como que será verificado a manutenção desse carregador? Então, este serviço, ele é realizado
pelos engenheiros, pelos arquitetos e através de todos os itens do condomínio, aí sim geramos uma listagem da manutenção que deve ser originada e executada por este condomínio. Lembrando somente que esta manutenção, ela não vai só estar atrelada ao manual, que geralmente fala, a cada X meses realiza, por exemplo, uma lavagem na garagem. A cada X meses, geralmente 6, realiza-se a limpeza das caixas d'água. Não, vai ser verificada a particularidade de cada condomínio e ainda assim que seja recomendativo o manual, o engenheiro ou o arquiteto pode trazer e reduzir essa periodicidade. Ou seja, não é apenas ter o manual de como realizar a manutenção do seu condomínio. A gestão ela é pautada principalmente no documento em que o engenheiro vai verificar como que é a rotina desse condomínio, quais são esses equipamentos, e aí sim gerar a atribuição dessa manutenção. Então, passo a palavra agora para o Leonardo Medina, para ele complementar. Então, Luiz, é bom aqui a gente ressaltar que essa questão que foi colocado aqui na norma de 2024, aqui, na versão de 2024, melhor dizendo, é importante lembrar aqui que isso aqui não foi um requisito novo, né? Essa questão de você ter aprovação em ata de assembleia do programa de manutenção, ela já vinha desde 2012 e se confirmou dentro dessa nova versão de 2024. Tá? Então, isso é importante ressaltar isso, que precisa ter essa aprovação em assembleia. E com relação ao programa de manutenção, ele é um programa é, ele é um programa que cada condomínio, cada edificação, ele vai ter a sua especificidade. Então, às vezes, as pessoas acham que um programa de manutenção que é adotado num condomínio A vai servir para o B e assim sucessivamente. Não é isso. E apesar de que a norma 5674, na sua versão atualizada agora de 2024, ela traz alguns parâmetros para que você possa organizar a questão da manutenção, do programa de manutenção. Mas é bom a gente frisar que o programa de manutenção, por ele ser específico para cada condomínio, a gente tem que observar também em que condições aquele condomínio se encontra. Isso é muito importante eu falar isso, Luiz, porque a gente vê às vezes em grupos, né, o pessoal comentando, me empresta um programa de manutenção, alguém me ajuda aí com algum programa de manutenção, alguém já fez. Não é bem assim. O programa de manutenção ele é específico para aquela edificação e os seus sistemas. Isso é importante ressaltar isso. Tá? E isso, inclusive, ele tem que ser levado em consideração, por exemplo, a classe de agressividade ambiental onde se encontra aquele condomínio, e a gente tem uma classe de agressividade ambiental para estruturas de concreto armado e uma classe de agressividade para estruturas metálicas. E é importante a gente ressaltar isso, porque muito se fala em prédios de concreto armado e pouco se fala em prédios de estruturas metálicas. A mesma classe de agressividade que nós temos para estruturas de concreto armado, nós também temos para estruturas metálicas. Então é importante, o profissional precisa conhecer todo esse ambiente em qual o condomínio está inserido para poder fazer as adaptações corretas do programa de manutenção predial. E não, assim, intuitivamente sair copiando alguma informação da norma sem ter esse estudo, essa observação. O que está sendo colocado na norma são alguns parâmetros, mas o profissional ele tem o conhecimento, a inteligência de ajustar essas situações àquilo que está sendo visto naquele específico condomínio, naquele específico prédio ali. Eu gostaria de ressaltar isso porque eu tenho o costume de ver, às vezes, síndicos falando, copia daqui, coloca ali, aproveita aquele ali. Não é bem assim. Tá? A gente tem que ter atenção às especificidades de cada condomínio. É até extremamente importante sua colocação, Medina, porque principalmente com relação a essa norma, que é a 5674, antes mesmo da tabela, ela informa aqui no seu requisito B3 que a tabela ela indica uma lista possível dos registros, ou seja, quem vai adequar isso é o próprio engenheiro. E além disso, ela informa aqui no final, a qual pode variar de edifício para edifício. Então é justamente esse contexto que a gente quer trazer para todos que a gestão da manutenção
ela é única, ou seja, vai variar, conforme o próprio Medina disse, de condomínio para condomínio. E até com relação a isso, trouxemos dois icônicos edifícios para nós, que um se trata do Burj Khalifa, que é o edifício mais alto do mundo. Ele tem mais de 200, na verdade tem 200 andares, 160 deles habitáveis, outros 40 são comerciais, inúmeros elevadores, enfim, 828 metros de altura, e cerca de 10 mil pessoas o ocupam, com sua capacidade máxima podendo chegar a 35 mil pessoas ao mesmo tempo. E não menos importante, aqui em São Paulo temos o edifício Copan. É uma obra renomada, reconhecida mundialmente também pelo arquiteto Oscar Niemeyer. E de acordo com o nosso censo de 2022, ele estabelece que dentre os 32 andares do edifício existem 1.160 apartamentos com mais de 5 mil moradores. E por que trazemos, né, Burj Khalifa e depois trazemos o nosso edifício, que é o Copan, em São Paulo, principalmente para atribuir a necessidade de cada uma das manutenções. Então, quando comparamos, por exemplo, o Burj Khalifa com o nosso edifício Copan, podemos atribuir, por exemplo, que de acordo com a quantidade de pavimentos, a densidade demográfica de cada um dos edifícios é diferente, podendo até, no caso, o edifício Copan ter mais habitantes em questão de pavimentos do que o próprio Burj Khalifa. Mas isso significa que a manutenção dele é mais complexa que o Burj Khalifa? Não. Cada um tem seu modelo de manutenção, cada um tem sua particularidade. Então, através disso, trouxemos as indagações que todos vocês, síndicos, advogados, engenheiros que estão aqui também, devem realizar. Será que as necessidades são as mesmas de cada um dos edifícios? Os equipamentos instalados ali são os mesmos? Como são realizadas essas manutenções? E quais seriam as obrigações ao se entregar cada um desses empreendimentos? Então, de acordo com cada aspecto de cada condomínio, todas essas necessidades, elas irão variar. E através disso, essa variação dessas necessidades, essa variação dessas manutenções, quem vai determinar a periodicidade, o responsável por cada manutenção e cada uma das obrigatoriedades, é o próprio engenheiro ou arquiteto especializado nesta demanda. Então, pode falar, Medina. Não, eu só queria aqui enfatizar novamente, né, que a construção do programa de manutenção predial é de responsabilidade do engenheiro ou do arquiteto que estejam capacitados e habilitados para isso. E que essa construção ela é personalizada. Quero enfatizar isso, que não adianta, porque às vezes tem um síndico que fala o seguinte: olha, eu administro, gerencio 5 condomínios, então eu vou pegar o plano de manutenção, o programa de manutenção do condomínio A para usar no C. Novamente tocando nesse aspecto. Não pode fazer isso, não se deve fazer isso, porque os sistemas, mesmo que aparentemente aos olhos dos síndicos, dos moradores, pareçam ser iguais, mas não são. Existem as particularidades do microclima, que a norma 6118, na versão atualizada 2023, ela coloca para a gente qual é o microclima. E esse prédio, essa construção do prédio do condomínio que eu administro A, ele está no mesmo microclima do condomínio que eu administro, que é o condomínio C. Então, existem essas particularidades, sistemas diferentes, prédios mais antigos, prédios mais novos. Então, existem particularidades que o engenheiro que vai trabalhar na elaboração do programa de manutenção predial, ou o arquiteto, que deva ter o conhecimento, e a gente tem que enfatizar isso, da importância de ter o conhecimento da engenharia condominial. Se precisa ter esse trabalho, esse conhecimento, fazer essa especialização de engenharia condominial, para que você possa conhecer todos esses atributos importantes. Porque eu costumo dizer, o médico que cuida de coração, ele é médico de coração. O médico que cuida de joelho, ele também é médico, mas ele só cuida de joelho. Para que você possa cuidar de joelho ou de coração, você precisa se especializar nessas áreas. Jamais o médico de coração ele vai se aventurar a tratar de joelho, porque ele não tem especialização para isso, e vice-versa. Então é importante a gente retratar isso, Luiz, para que fique bem claro aos nossos ouvintes aqui, que
para o profissional trabalhar, ele precisa estar com essa capacitação, essa habilitação bem, bem, bem feita, né? Bem entendida, para que ele possa vir para a sociedade e prestar um serviço é, com maior, assertividade aos clientes. Tá? Como eu estou aqui em trânsito pelo celular, eu vou sair daqui, que está tendo um barulho aqui, vou procurar um outro local melhor aqui. Passa a palavra para você, Luiz, enquanto eu... Perfeito. E até com relação ao que o Medina mencionou, o que seria o microclima? Um exemplo, o prédio que está numa região litorânea não é a mesma condição que um prédio que se encontra no meio da cidade. Uma classe, como ele mencionou, de agressividade urbana. Então, de acordo com cada um desses aspectos, o meio onde está inserida a edificação, de acordo com cada revestimento, um prédio que contém uma fachada em revestimento por argamassa, aquela fachada lisa, outro prédio que tem aquele aspecto e a construção através de um revestimento cerâmico, cada particularidade realmente se torna personalizado esse plano de manutenção. E através disso, queremos também colocar alguns aspectos que o próprio IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, fala. Em especial, a gente colocou de São Paulo, porque é o que traz a cartilha um pouco mais completa, mas isso é adotado de forma nacional. Então, o próprio IBAP, em sua cartilha relacionado à norma de inspeção predial, ou seja, a inspeção de todos os sistemas da edificação, ele determina em seu item A uma listagem de documentos que devem ser apresentados. Lembrando, quando trazemos esse link com outras normas, trazendo do plano de manutenção para a norma relacionada ao manual de uso e operação, à norma de inspeção predial, nós trazemos no contexto de documentação, ou seja, como o síndico, como o gestor, vai receber essa edificação, sendo ela nova ou não, e como ele vai seguir com essa manutenção. Então, através até de algumas normas que temos, em especial a do IBAP, em especial também a norma relacionada ao Manual de Uso e Operação, que é a 14037, nós temos a listagem desses documentos, que devem se atentar tanto os profissionais quanto os síndicos que estão recebendo este empreendimento, sempre na companhia e pautado do acompanhamento técnico, tá? Então, por exemplo, quando temos a cartilha relacionada ao IBAP, ele atribui a norma 14037. O que se trata 14037? Justamente a norma relacionada ao manual de uso e operação. E qual destaque queremos trazer aqui relacionado a esta norma? Principalmente a listagem de documentações que devem ser verificadas. Então, em princípio, documentações técnicas e legais e também a atualização do manual. Quando trazemos a atualização do manual, ele sempre é pautado de acordo com o anexo A. O que seria o anexo A dessa normativa? Esse anexo, ele traz qual que é o documento que deve ser fornecido inicialmente para empreendimentos novos ou até mesmo empreendimentos mais antigos, de acordo com o passar dos anos, de quem que é o fornecimento inicial, ou seja, de quem é a competência, se é da construtora, se é do incorporador, ou se é até mesmo do próprio condomínio, e qual que é a periodicidade também de renovação. Então, por exemplo, o próprio manual, ele tem o fornecimento inicial, se for uma edificação nova, do próprio incorporador ou construtor. Essa renovação, ela vai ser pautada quando tiver uma alteração na fase de uso. Por isso que estamos trazendo o contexto da norma relacionada ao manual de uso e operação. E o que se destina a uma alteração de uso? Uma reforma. Então, por exemplo, um determinado local do condomínio tinha uma região com grama e essa região passou a conter uma área cimentada. Mudou-se o uso, mudou-se também o tipo de material. Então, vai ser alterado também aquela especificação do manual. Sempre relembrando, né, Medina, que vamos bater muito nessa tecla. Deve ser pautado na assessoria do próprio engenheiro condominialista ou próprio arquiteto também, que seja específico para essa atribuição. Porque, como o próprio Medina também mencionou, temos engenheiros generalistas. Só que aqueles que realmente atuam com condomínio podem assessorar de melhor forma e também direcionar tanto a gestão quanto aos próprios advogados as necessidades e como cumprir com cada uma destas exigências. Então, trazendo também um contexto importante para passar a palavra para o Medina,
temos um dos documentos mais importantes da edificação, que se trata do auto de conclusão, o próprio habite-se. Então, esse habite-se, ele é de fornecimento inicial pela própria construtora ou incorporadora. Iremos trazer esse contexto muito mais relacionado às garantias. E aí que vamos fazer o link também com a gestão da manutenção, pois uma reforma, uma manutenção que não é realizado, aí sim é perdida esta garantia pelo condomínio. Seja um condomínio novo, que aí sim as manutenções serão pautadas no acompanhamento técnico, ou seja, um condomínio antigo que passou por alguma reforma e ainda assim terá uma garantia relacionada àquele item em específico. Passo a palavra para você, Medina. Legal. Então, é importante também ressaltar que, com relação a 14087, que ela mostra essas documentações, e essas documentações são apenas um norte para que o profissional, né, possa se orientar. Né? Mas volto a dizer que isso é uma situação que cada empreendimento ele vai ter a sua particularidade das documentações. Por exemplo, nesse momento eu estou num condomínio que é um condomínio misto. É um condomínio que é um condomínio comercial e também tem parte residencial. Então, o que, que acontece? Então, vai ter documentação específica para esse tipo de situação. É diferente de você pegar um condomínio somente residencial. E mesmo que seja somente residencial, ele vai ter suas especificidades, como eu já falei, inclusive nas próprias documentações. Tá? Isso é importante a gente ressaltar, porque, assim, ô Luiz, como eu sou professor universitário há mais de 22 anos, de graduação e de pós-graduação em engenharia, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: não existe modelo pronto, você tem que construir os seus modelos. Você pode ter referências, mas construção do modelo vai caber ao engenheiro, ao arquiteto capacitado e habilitado a fazer essa construção desses modelos de programa de manutenção, dessas análises. A construção vai ser do profissional. Com relação à garantia, é importante ressaltar o que você colocou aí, que o programa de manutenção ele se faz necessário ser acompanhado, ser feito, para que você possa manter as garantias do empreendimento. Imagina um empreendimento novo e que você não faça a garantia, ou que você faça uma obra irregular e que você perca a garantia. Então, sem um acompanhamento de um profissional, você corre o risco de realmente você perder a garantia e depois você não reaver mais essa garantia. Né? Aquele sistema ele fica prejudicado. E como é que você depois, o síndico vai justificar essa situação junto aos moradores, que você perdeu a garantia especificamente daquele item, daquele sistema? Então, é isso que eu acho que é importante a gente também aqui fortalecer com essa live, da importância do acompanhamento técnico de um profissional, e torno aqui a colocar um profissional que tenha uma habilidade na área de engenharia condominial, que ele tem esse conhecimento apurado e pode realmente ofertar serviços mais assertivos aí para a comunidade. Passar a palavra para você, Luiz. Perfeito. E até com relação aos profissionais, a gente sempre bate nessa tecla, né, Medina? A competência dele vai ser muito pautada à necessidade do condomínio. Conforme Medina mencionou, um condomínio de uso misto é diferente de um condomínio somente comercial ou somente residencial. De acordo com cada um desses aspectos, esse profissional que vai direcionar a gestão. Até mesmo conforme colocamos aqui, como deve ser feito essa verificação das documentações. Não é uma verificação generalista que colocamos aqui, mas ela está tão aberta porque realmente cada condomínio é único. Então, essa listagem geralmente que a norma nos traz são documentos básicos que devem ser entregues por cada um dos responsáveis, sendo o construtor ou sendo o condomínio, assim como sua renovação. Os demais documentos, esse profissional que aí sim irá verificar qual a necessidade de cada um deles. Então, através disso, como que nós, engenheiros condominialistas, realizamos de acordo com cada um dos condomínios? Primeiro, verificamos e realizamos a solicitação das documentações para análise da engenharia. Então, como que a engenharia, como que o gestor, como que o síndico está recebendo esse condomínio? Queremos verificar como que realmente foi concebido aquele empreendimento. Em segundo, é recebido esse databook. Databook nada mais é
esse calhamaço de documentos de origem tanto quanto as notas fiscais, quanto as recomendações dos fabricantes perante a manutenção, quanto aos documentos obrigatórios por norma, que aí todos eles, de forma específica e analisado pelos engenheiros ou arquitetos, aí sim irão compor um plano de gestão e manutenção específico. Através destes documentos, será verificado também as irregularidades do condomínio. Então, naquele ato inicial de recebimento do condomínio, ou durante a fase inicial dos 5 anos, serão verificadas as procedências ou improcedências de acordo com a manutenção do condomínio, quanto a eventuais vícios. Se eles forem da ordem de vícios construtivos, será pautado principalmente como não foi executado de acordo com cada uma das normativas. Agora, se forem problemas relacionados à manutenção, aí sim a gestão por parte da engenharia irá verificar se é procedente ou não, conforme cada manutenção realizada no condomínio. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque uma manutenção não realizada, seja no quinto dia, seja na primeira semana, ou no primeiro mês, ou no terceiro ano, isso pode partir para uma perda de garantia. Então, essa gestão da manutenção de acordo com plano e programa de manutenção é muito importante para que aí sim seja mantida as garantidas, sejam mantidas as garantias do condomínio. E as vistorias iniciais também balizam como o gestor, como o engenheiro está verificando e recebendo este condomínio, para que a partir daquele ato inicial seja verificado a procedência ou improcedência também dos itens perante a manutenção para um condomínio novo ou passada essa manutenção. Com relação ao databook, a gente já mencionou um pouco aqui das normas, então vamos passar para as garantias. As garantias elas serão pautadas principalmente relacionado ao nosso ABITSE, ou seja, a partir da emissão do certificado de conclusão da obra. Raras algumas exceções que o ABITSE é emitido muito antes da entrega do empreendimento. Então, via de regra, costumamos fazer um bom senso entre o habite e realmente a entrega do empreendimento. Ou seja, às vezes o empreendimento pode ser entregue após 1 ano da emissão do habite. Então, vai começar a contar efetivamente a partir da entrega desse empreendimento. Vou passar a palavra para o Medina e depois seguimos para as reformas para finalizar aqui. Então, Luiz, eu já gostaria já de passar para as reformas, até porque nosso tempo já está ficando Perfeito, curto, vamos lá. se você me permitisse. Eu só vou abrir aqui rapidamente uma introdução, que a norma que trata de reformas em condomínios é 1680, e ela precisa ser observada até justamente para você poder garantir a garantia da edificação. Tá? Porque, às vezes, o síndico ele pensa que a norma 1680 ela só serve para parte das unidades privativas. Na verdade, não. Ela serve, inclusive, para partes comuns. Então, obras que serão feitas nas partes comuns precisam seguir os requisitos da norma 1680. São requisitos que são iniciais, prévios, que são elaborações de documentações, análise de documentações, depois você fazer o diligenciamento ao longo do processo todo da obra e depois fazer o fechamento, que é você receber a obra onde você tem uma outra relação de atividades que precisam ser feitas, para você, assim, garantir que tudo foi feito justo e perfeito e também garantir a garantia da edificação. Passo para você, Luiz. Exatamente. Com relação à própria norma que é 1680 para a gestão das reformas, vale destacar, Medina, que, infelizmente, de acordo com o aspecto do mercado, muitos trazem como laudo de reforma. E esse termo não existe. Se trata, de forma geral, como plano de reforma, ou seja, como que essa reforma será executada. E assim como o Medina trouxe de forma muito precisa, essa reforma não é pautada somente na unidade privativa, mas sim as áreas comuns. Então, é feita a verificação através da gestão, isso quando falamos gestão, é a gestão de engenharia. Como que essa reforma será executada e se ela vai interferir ou não na área comum. Por exemplo, pode ser executada uma reforma na unidade privativa que tenha um risco de corte de uma tubulação e alagamento dessa unidade. Isso pode impactar também na área comum, com a danificação com os danos relacionados a elevadores, relacionados a forros e assim por diante.
Então, o que que é verificado com relação ao plano de reforma? O atendimento às legislações específicas e vigentes, os meios que garantam a segurança tanto da edificação quanto os dos usuários, a autorização para circulação, isso eu entendo como uma das mais importantes, como, por exemplo, como que vamos autorizar uma reforma sem ao menos sabermos quem irá trabalhar naquela reforma? Então, a questão de segurança do condomínio, precisa estar detalhado esses profissionais, quem realmente vai acessar essa unidade. Apresentação de projetos, o escopo definido, identificação das atividades executadas, uso de materiais tóxicos. Às vezes pode ser que utilize algum material, esse material corre um risco de explosão. Então, todo cuidado é pouco. Pode Até falar. infláveis, né? Até infláveis, né, Luiz? Exato, exatamente. Então, todo cuidado é pouco. Às vezes tem uma reforma para a derivação de um ponto de gás. É uma reforma, apesar de simples, um item simples, extremamente prejudicial ao condomínio se for executado em desacordo. Então, além disso, também verificamos cronograma, tipo de empresa, se é uma empresa capacitada ou especializada, quem é o responsável técnico, além do projeto pela execução. Não existe reforma com gerenciamento apenas, tem que ter um responsável pela execução. Isso muitos caem no erro. Esse é um cuidado que deve ser tomado. Além disso, planejamento também descarte dos resíduos, estabelecimento do local de armazenamento e as próprias incumbências relacionadas às garantias que são impactadas. Para a gente finalizar com relação à própria norma, ela foi acrescida a uma tabela A1 com cada um dos itens que podem ser reformados, para balizar justamente o que é uma reforma ou o que não é. Lembrando que se trata de uma sugestão. Quem realmente vai validar se é uma reforma ou não é o próprio engenheiro ou o arquiteto. Então, por exemplo, instalação elétrica, conforme foi mencionado há pouco, a instalação de uma derivação elétrica para um carregador veicular é uma reforma. Então, deve ser exigido, além do plano de reforma, a própria RT ou RRT. E para que possamos finalizar aqui com as dicas finais, a gente não deve, de forma geral, tanto síndicos quanto engenheiros, quanto os próprios advogados, esperar para que a construtora tome e faça, né, o partido a respeito da apresentação da documentação. Essa documentação e a gestão dela tem que partir por nós. Além disso, não podemos deixar que o síndico seja o interlocutor técnico com a construtora. Sempre tem que ter um meio de campo, que é tanto a engenharia, a arquitetura, quanto também o corpo jurídico. E, por fim, ter uma assessoria, tanto técnico quanto também jurídico, tanto também para o recebimento do empreendimento novo, quanto um empreendimento já em uso. Então, o êxito do recebimento do empreendimento para a gestão da manutenção e a gestão das reformas vai estar pautado à assessoria desses profissionais. E com isso, trazemos as últimas palavras, Medina, que basicamente compete muito ao que atuamos, que é a nossa área de perícias, que é uma frase de Abraham Lincoln: aquele que compreender que não poderá ser um perito honesto, seja apenas honesto, mas não seja um perito. Então, trazendo aqui nossas contribuições, agradecemos de imediato à Anacom, também agradecemos ao Miguel Zain, a todos os que estão presentes, que nos atribuíram essa confiança para apresentar um tema que é tão importante no âmbito condominial e, principalmente, trazemos esse aspecto de ter a assessoria, de ter o engenheiro, ter o corpo jurídico, que o síndico ele não pode ter todas as atribuições e achar que realmente ele vai fazer uma aprovação de acordo com o que está sendo executado. O nível de atribuição técnica é grande e não se trata de um contexto generalista, assim como Medina disse. Se trata muito mais como uma análise aprofundada do que apenas um contexto de um copia e cola. Então, passo a palavra para o Medina e a gente encerra por aqui. Então, eu gostaria de fazer minhas considerações já finais aqui e agradecer a oportunidade, a Anacom, por essa live aqui e que espero que essa live tenha sido esclarecedora. Qualquer coisa a gente se coloca à disposição para poder esclarecer, tirar dúvidas aí que se aparecerem, surgirem aí. E um abraço a todos os síndicos pelo dia e um abraço ao meu ilustre Dr. Miguel Zain, e que estando tudo justo e perfeito, eu encerro minha parte aqui. Agradeço, Luísa, a participação com você. Muito obrigado, hein? Agradecemos mais uma vez e nos colocamos à disposição.
Pessoal, em nome da Anacom, eu agradeço imensamente vocês por terem trazido luzes mais uma vez para nós, para o nosso público, para os nossos síndicos, informações importantíssimas sobre a parte de manutenção, sobre a parte técnica, essa parte, Luiz, que vocês têm uma dificuldade, que falaram muito do copia e cola, nós, da parte jurídica, também sofremos com isso, porque frequentemente a gente vê alguém pedindo, me manda um modelo de uma convenção, me manda um modelo do regimento interno. Ora, isso não tem, né? Cada condomínio tem a sua especificidade, você tem que construir para aquele condomínio, né? Nós temos condomínio eminentemente comercial, temos condomínios mistos, temos condomínios residenciais, temos condomínios de casa, temos condomínios de lote, então nós temos que ter sempre pautar pela parte específica daquele condomínio, daquela clientela, daquela forma, enfim. Então, vocês definitivamente trouxeram luzes, como as outras palestras também. Em nome da Anacom, a gente agradece imensamente a participação de vocês, aí, e foi muito esclarecedoras, aprendi muito também. Hoje, sem dúvida, estou saindo muito mais, né, com a bagagem de conhecimento muito maior.